Queridos, nessa manhã nós vamos acalmar o nosso coração agora, respirar fundo para aquilo que nós vamos trabalhar nesse lugar. Eu quero pensar sobre essa temática que você pode acompanhar aí, curados ou curado do trauma ou dos traumas do passado. Eu quero pensar nessa manhã sobre cura. E cura essa do seu interior. Deus nessa manhã quer curar interiores nesse lugar. Existem pessoas que se sentem impossibilitadas de avançar, impossibilitadas de completar a missão, de continuar, de tentar de novo, por conta de muitos traumas do passado. E os traumas são, então, motivos que têm parado muita gente e têm impedido muitas pessoas de continuar. Mas nessa manhã, Deus tem poder para nos curar dos nossos traumas. E eu creio de que se Deus fazer isso, e Ele fará isso no poder do Espírito Santo, nós iremos então completar a missão. Talvez os traumas estão te impedindo de completar a missão, mas no poder do Espírito você será curado nessa manhã, nesse lugar. E você vai completar aquilo que Deus desafiou você a completar. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero orar antes de ler o texto da palavra. Senhor, nós estamos na sua presença. E Pai, o Senhor conhece o que tem acontecido dentro do nosso interior. Se tem alguém aqui nessa manhã que sabe o que estamos enfrentando, é o Senhor. Se tem alguém aqui nessa manhã que sabe o que alguns aqui lutam contra o seu passado, é o Senhor. Por isso, Pai, te pedimos que essa manhã seja uma manhã de cura. Uma manhã, Senhor, de termos a terra sarada. Uma manhã, Senhor, onde os traumas do passado eles não irão fazer parte do nosso presente. Por isso, Pai, fala conosco na Tua palavra, para que sejamos curados pela Tua palavra. É a oração que eu te faço. E nós a fazemos assim, e fazemos em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, querido, no livro de Gênesis. Eu quero ler Gênesis, capítulo de número 41. Lerei apenas 3 versos com os irmãos. E vamos meditar nessa manhã nessa palavra. Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis 41, leremos a partir do verso de número 50. E leremos apenas os 3 versos. 50, 51 e o verso 52. Está na tela para os irmãos. Lerei na versão NVI. Os irmãos irão acompanhar. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para a gente compreender o que esse texto está nos relatando, é preciso entender um pouquinho e lembrar-se do personagem a qual o texto está narrando, que é José. José, ele é um belo exemplo para nós de alguém que passou por situações bem desafiadoras, por momentos bem difíceis, de que se José tivesse que parar por conta dos seus traumas, por conta das suas lutas, por conta dos seus momentos desafiadores, ele seria alguém que nós iríamos assinar embaixo e falar: José, de fato você pode parar. Você não tem motivo para continuar, baseado nas realidades que ele enfrenta. Então, a história de José começa a partir do momento em que a gente entende de que José, ele é filho de Jacó,
e filho de Rebeca. Certo ou errado, irmãos? Certo ou errado, irmãos? Hã? Errado. É Rebeca? Raquel. Jacó, ele é filho de José, ele é filho de Jacó e de Raquel. Ainda bem que os irmãos não falaram certo na minha palavra, hein? Ele é filho de Jacó e de Raquel. Raquel, ela é o primeiro amor de Jacó. Jacó, quando viu Raquel, a gente pode dizer em amor à primeira vista. Quando eles se olharam, surgiu um amor grande. Mas a gente sabe que Jacó viveu muitos anos e lutou bastante para que ele conseguisse ter aquela amada dele nos seus braços. Mas após muitos anos que Jacó lutou, ele conseguiu ter a sua amada. E o fruto desse amor é José. José nasceu após longos anos de espera. E depois do seu nascimento de 10 meios-irmãos, eles surgem. E José, então, surge em um contexto interessante, porque Raquel, nesse contexto, ela pede mais um filho. E ela tinha muito desejo de ter mais um filho, e ela recebe, então, o pedido dela atendido, e vai nascer Benjamim. Após o nascimento de Benjamim, Raquel morre. Ela morre em um momento em que seu filho nasce. E tanto José quanto Benjamim, eles tinham um laço muito grande por conta do contexto em que estava inserido o nascimento de um e do outro. Jacó, então, é alguém que ele passa a amar José de uma maneira muito grande, porque dentro dessa realidade, o que parece é que Jacó deposita o amor que ele tinha por a sua esposa, ele deposita esse amor totalmente em José. E ele passa a amar esse filho de uma maneira muito profunda, ao ponto disso causar nos outros irmãos ódio. E eles passam a ter ódio por José. Quando Jacó dá aquela túnica para José, esses irmãos então ficam com ódio tremendo, ao ponto deles elaborarem um planejamento. E o planejamento deles era acabar com a vida de José. Era terminar com a possibilidade desse amor que o pai tinha por ele continuar crescendo. E eles bolam um plano, e a gente sabe que a Bíblia vai dizer para nós de que José é jogado em um poço. E esse poço, a Bíblia diz que era um poço que não tinha nem água, era seco. Se tivesse água, José poderia morrer afogado. Por ser seco, José poderia morrer de sede. Tanto tendo água quanto não tendo água, a possibilidade de morte era certa para José. Mas a Bíblia diz para nós de que aqueles irmãos, em algum momento, eles têm outro plano. E o plano é vender José como escravo. Eles tiram José dali e eles vendem José como escravo para o Egito. José, então, não apenas era odiado, como também é alguém que é vendido. Eu não sei se você já sofreu o ódio de alguém, ou se você já foi vendido por alguma coisa ou por alguém. Traído. A gente tem um Jesus que passou por isso. Um Jesus que sofreu o preço da traição. Mas ele não guardou ódio, nem mesmo quando ele foi traído. José é um belo exemplo de um jovem, de alguém que, quando sofre os traumas da vida, devem guardar os seus corações. Devem cuidar dessa terra, porque, irmãos, a certeza que nós temos é de que em algum momento alguém pode nos lançar num poço, alguém pode nos vender, alguém pode nos trair. Mas esses traumas dessas realidades não devem nos impedir de continuar a nossa caminhada e de prosseguir em direção àquilo que Deus tem para cada um de nós. Esse texto vai continuar nos fazendo perceber ainda sobre a história de José, de que depois disso, em que seus irmãos o venderam, os irmãos pegam a túnica, sujam ela com o sangue de um animal e dizem ao pai: José está morto. Eu acho que para o
para os pais aqui, a pior notícia talvez seja ouvir seu filho morreu. Talvez essa seja a pior notícia para um pai, é ouvir da morte do seu próprio filho. E José, então, é levado como uma notícia ao seu pai Jacó de que ele havia sido morto por um animal selvagem. Quando José chega no Egito, ele consegue lá no Egito ser promovido. Mas o que a Bíblia vai nos fazer perceber é de que quando ele é promovido para trabalhar com Potifar, e quando tudo ia muito bem na vida de José, quando você acha que não pode piorar ou melhorar, as coisas pioram. E agora, esse menino, de que agora, nesse momento, deveria ter por volta dos seus 27, seus 25 anos, agora José, ele é acusado. E ao ser acusado de uma maneira falsamente, ele é preso. E ele é preso por ter sido acusado de ter assediado a mulher de Potifar. Naquela ocasião, o escravo ele não tinha palavra, não tinha direito de falar. José ele era um escravo e ele não tinha direito de se defender. Ele não era alguém que tinha seus direitos legais para que pudesse defender-se a si próprio. Então ele é lançado numa prisão. E José fica naquela prisão por mais de 2 anos, esquecido, sem ter feito nada daquilo que ele havia sido acusado. Irmãos, a história de José é uma bela lição para as nossas vidas nessa manhã. Que às vezes alguém pisa no nosso pé. Que às vezes alguém nos diz uma palavra que nos fere. E de imediato a gente quer justiça. E de imediato a gente quer corresponder da maneira que a gente acha que é certo ser correspondido. José é alguém que sabia quem iria defendê-lo. E mesmo dentro de uma prisão, ali naquele lugar, José foi um instrumento na mão de Deus naquele lugar. Esse texto que a gente entra agora vai nos fazer perceber de que até aquele momento, José que estava lá naquela prisão, agora, em um determinado dia, ele é retirado de lá, e quem tira ele daquele lugar é o próprio Faraó. E quando o Faraó o tira de lá, Faraó o tira por um objetivo. Porque ouvira dizer de que José sabia interpretar alguns sonhos. Então chama-se José da prisão, e José precisa interpretar o sonho do Faraó. E é isso que ele faz. Ele interpreta, e ele então é livre daquela prisão, e ele agora recebe como presente a filha do Faraó. E ele casa-se com essa mulher, e a Bíblia diz para nós que José ele tem 2 filhos. E a gente entra agora no texto, eu quero pensar com os irmãos então, baseado nesse texto que nós lemos, e após ouvir a história resumida de José, e o que José enfrentou, e o que ele passou, e como ele está agora, eu quero pensar com os irmãos em alguns lembretes que devemos trazer à nossa memória para sermos curados dos traumas do passado. Se você hoje é alguém, querido, que precisa de cura, guarde esses lembretes agora no seu coração e receba a cura que Deus quer derramar sobre você nesse lugar. O primeiro lembrete que esse texto me ensina é que em tempos bons, Deus está com você. Não, pastor, você falou errado. Você falou que em tempos bons Deus está comigo. Isso, irmãos. Em tempos bons, Deus está conosco. Agora perceba algo, meu irmão. Se Deus é um Deus que está conosco em tempos bons, Deus também é um Deus que vai estar conosco em tempos ruins. Deus não é aquele amigo que você tem só na hora boa. Deus é o verdadeiro amigo, de que quando as coisas estão ruins, Ele estará com você nos tempos ruins também. A palavra de Deus diz para nós, no verso 50, diz para nós, antes dos anos de fome, olha isso, antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O que o texto está nos fazendo perceber é de que antes de chegar o tempo ruim que chegaria, e José já havia interpretado que eles viveriam 7 anos, e depois mais 7, e um tempo bom, e um tempo ruim,
e diante desses tempos ruins que eles iriam enfrentar, José então agora recebe de Deus algo muito bom, que são filhos. E toda vez que a Bíblia traz para nós ideias de colheita, ideias de filhos, ela está falando para nós sobre as bênçãos que Deus está derramando sobre o seu povo. Então, antes de chegar o tempo ruim, Deus estava derramando sobre a vida de José as bênçãos boas que ele precisava ter na vida dele. Perceba, meus irmãos, de que antes do ano de fome e do momento difícil que eles iriam viver, antes dos dias maus existirem, o que o texto nos ensina é de que existem os dias bons. O que eu e você precisamos trabalhar hoje, nessa manhã? Focar a nossa mente naquilo que é bom e que Deus já fez por nós. O nosso maior desafio é perceber de que dias maus, eles são normais e eles devem alcançar a nossa vida também. Mas Deus é um Deus que se apresenta nos dias bons e Ele está conosco nesses dias bons também. O que você precisa aprender nessa manhã para que haja uma cura interna dentro de você é perceber de que na sua vida vai haver dias maus, mas Deus sempre esteve presente nos dias bons e Ele estará também presente nos dias maus. Antes dos dias maus chegarem sobre você, os dias bons já te alcançaram. Deus já derramou bênção, Deus já derramou misericórdia, Deus já derramou presença dEle conosco em todo o tempo. Então a certeza que nós temos nessa manhã é de que Deus é um Deus que se apresenta antes do dia mau chegar. Ele já se apresenta nos bons dias da nossa vida. E nós só reconhecemos Deus presente quando o dia mau chega. Essa é a certeza, irmãos. Quando a enxaqueca bate, quando a crise acontece, quando a doença chega, quando a doença aparece, quando a ansiedade toma conta do nosso coração, aí nós começamos a reconhecer que precisamos buscar o Senhor, de que Deus é um Deus que existe, de que Ele pode fazer, mas Deus é um Deus que está conosco no dia bom, e por isso Ele estará no dia mau. Então, querido, se você hoje vive o dia bom, agradeça a Deus, porque Ele está com você nesse dia. Às vezes a gente senta à mesa para comer uma refeição e nem lembra de agradecer. Mas quando estamos em traumas, a gente lembra de que precisa do Senhor da mesa boa para agradecer, ou para pedir, ou para suplicar. Comece a reconhecer a bondade do Senhor em todo o tempo da sua vida. Os traumas, queridos, podem ser curados se nós desenvolvermos uma vida de gratidão àquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo. Deus está agindo, e na vida de José não era diferente. José estava vivendo a época da fartura, e durante esta época Deus dá a José 2 filhos. Nos dias bons, irmãos, Deus está conosco, como também está nos dias maus. A palavra de Deus diz para nós, lá em Gênesis capítulo 39, do 2 ao 5, o texto vai dizer: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo, porque Deus estava com José. Meu irmão, se você tem sido abençoado, é porque Deus está com você. Lembre-se disso nessa manhã. Ai, pastor, mas eu fui lançado na prisão. Deus está com você. Pastor, eu fui acusado. Deus está com você. E aonde Deus estiver com você, você irá prosperar naquele lugar. Querido, não é sobre aonde estamos, é sobre com quem estamos aonde estamos. É sobre como Deus estava com José dentro daquela realidade. O texto ainda diz, em Gênesis 39, do 22 ao 23,
Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava, seja na prisão, seja no palácio. Deus estava com José. Seja em tempos bons, seja em tempos maus, Deus estará com cada um de nós. Essa foi a promessa que Jesus deixou para nós. Olha, eu vou para o Pai, mas eu deixarei com vocês um Consolador, o Espírito da verdade. Os traumas não podem falar mais alto do que a certeza de que Deus está conosco. Os traumas que eu e você vivemos hoje não podem falar mais alto do que a certeza de que o Senhor está conosco nessa batalha. Por isso, o segredo de José era a presença do Senhor com ele. Antes do dia mau chegar, antes dos traumas surgirem, Deus estará com você, aonde você estiver. A minha pergunta para você é a seguinte: Deus quer estar com você, e você quer estar com Deus? Porque há uma diferença muito grande, querido. Há uma diferença muito grande em termos a compreensão de que Deus deseja estar conosco e está em nossa vida. Agora, eu e você devemos responder a Deus nessa manhã. Você deseja estar com Deus? Porque quem está com Deus, aonde você estiver, Deus irá responder, irá atender, irá fazer, porque Ele é o Deus que garante todas as coisas. Por isso você precisa nessa manhã perceber de que para que a cura dos seus traumas do passado seja uma realidade, você precisa estar com o Senhor. Pastor, eu já estou com Deus, mas estou traumatizado ainda. O texto vai continuar nos ensinando algumas lições. E eu quero te dizer um segundo lembrete nessa manhã. Deus, querido, é poderoso para nos dar uma mente sadia e nos curar do nosso passado. Quantos creem que Deus pode dar mente nova nessa manhã, nesse lugar? Eu creio. Eu creio que Deus é um Deus que cura e dá mente sadia para aquele que precisa de cura na sua mente. Perceba o que o texto vai dizer para nós no verso de número 51. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Perceba de que José está falando de um passado. E passado esse que o levou a provar de um gosto amargo, de um sofrimento, em diversas situações que ele enfrentou na vida dele, em que ele viveu, e que essas situações, elas poderiam ficar guardadas em sua mente e fazer José ser um prisioneiro do passado. José está falando de situações que ele sofreu e que a mente dele poderia ter sido alvo de sentimentos, de que ela iria pará-lo no meio dessa caminhada. E o texto vai dizer para nós, lá em Gênesis capítulo 42, verso 21, como que José se sentiu quando ele foi lançado naquele poço. Olha o que diz o texto para nós. Gênesis 42, 21. Eles se prontificaram, seus irmãos, a fazerem isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. E o texto vai dizer agora: vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. José, quando foi lançado naquele poço, irmãos, ele era um menino, e o seu coração ficou totalmente angustiado naquele momento. Você imagine você, e a gente sabe de que existem pessoas que fazem isso, pegam crianças, colocam em quarto escuro, tranca a porta, a angústia que não é, e o trauma que isso não gera em uma criança, da maneira como alguns pais querem disciplinar os seus filhos, querem ensinar os seus filhos, e colocam aí presa em um quarto, colocam sem comer, sem beber, coisas na infância que geram traumas na adolescência e fazem com que esses jovens se tornem jovens traumatizados, homens, mulheres, cheios de situações onde eles precisam ser curados, tratados. Isso muitas vezes acontece na infância.
lá no começo do ensino. José, então, ele é lançado e ele é alguém que tem uma angústia, e os irmãos olham para os olhos de José e conseguem enxergar o medo que esse menino está tendo ali naquele poço. Querido, eu não sei qual é a sua idade, mas talvez o teu passado, ele traz a você hoje alguns sentimentos de medo, de angústia, por aquilo que você viveu na sua infância. Quantos adultos a gente para conversar e são adultos que sofreram abuso no passado, violência no passado, sentimentos angustiantes de que quando trazem à tona no presente, eles choram por aquilo que eles viveram no passado. Nessa manhã, Deus quer curar a sua vida. Esse passado que te aprisiona, nessa manhã, Deus quer trazer cura sobre isso. Talvez no passado você foi um José lançado em poços secos, mas nessa manhã Deus quer restaurar o seu coração, trazendo cura sobre você. Nesse momento, então, José dá aos seus filhos nomes que vão mostrar que Deus estava com ele e de que a presença do Senhor o fez ter uma mente sadia. José escolhe nomes para os seus filhos, e é interessante perceber que José, que foi alcançado por Deus, e Deus o fez esquecer do seu sofrimento. José então dá nomes aos seus filhos, que são nomes que mostram a cura que José teve, porque José, ele traz aos seus filhos nomes hebraicos e não nomes egípcios. Ele dá nome aos filhos que significavam compreensões de onde ele havia vindo. Ele não tem trauma do passado, ele não tem algo no coração dele que mostre o coração amargurado pelo passado dele. José é alguém que tem a presença do Senhor, e a presença do Senhor nos cura dos traumas do passado. A presença do Senhor, querido, nos livra de situações que nós vivemos lá na nossa infância. E de que hoje Deus quer derramar cura sobre você nesse lugar. Esse texto, irmão, nos faz perceber de que depois que José saiu daquele cárcere para o trono, José não nutriu sede de vingança aos que o fizeram viver tempos amargos, tempos esses de 13 anos de sofrimento que José viveu na sua vida. Esse texto também nos ensina de que José, ele não começou uma caçada aos seus irmãos para lhe dar o troco, e nem se voltou contra Potifar e nem contra a sua mulher. José é alguém que não permitiu que seu coração vivesse os traumas do passado, porque Deus era dono daquele coração. Se nessa manhã Deus for dono do seu coração, Deus irá tirar os traumas e Ele irá ter o controle completo desse coração. Esse texto ainda nos faz perceber de que ao atingir o pico da fama, da riqueza e do poder, José então ele ergue esse primeiro monumento vivo de perdão, chamando seu filho primogênito de Manassés, e ele dá o significado desse nome: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. José, querido, não se esqueceu da família, nem do que havia acontecido naquele ocorrido. José não havia tido uma amnésia, mas José se esqueceu, sabe do que, irmãos? Ele se esqueceu completamente da dor e do sofrimento que haviam causado nele. Você está disposto a ser curado da sua dor? Porque se você estiver disposto a ser curado da sua dor, Deus é poderoso para curar essa dor. Mas você precisa deixar o passado para trás. Às vezes a gente fala que quer ser curado, mas fica trazendo à nossa mente e ao nosso tempo presente os traumas que nós vivemos lá. José está se mostrando ser alguém que, de fato, irmãos, ele desenvolveu a cura por conta do perdão. Eu acho que nessa manhã você precisa perdoar alguém que causou trauma em você. Eu acho que nessa manhã Deus está falando com você de que você precisa entrar em contato com aquele que causou trauma no seu coração. Existem pessoas aqui nessa manhã que estão prisioneiras do passado. E Deus quer curar o seu interior, mas para isso você precisa libertar o seu passado. Pastor, como que eu vou fazer isso? Perdoe aquele que te jogou na cova. Perdoe aquele que te jogou no poço.
Perdoe aquele que causou traumas angustiantes no seu coração e talvez essa pessoa nem sabe que ela fez isso. Libere perdão sobre ele. Pastor, mas ele não vai me dar ouvido. Seja curado em nome de Jesus e faça o que Deus está falando no seu coração. Isso não é por ele, querido, isso é por você. É o que Deus quer fazer em você nesse dia. Irmãos, compartilhei com Luciana, tive a oportunidade de compartilhar com Jéssica. Hoje pela manhã não seria eu o mensageiro da manhã. E ontem eu vi meu nome no boletim à noite. Não foi, Daniel? Mas ontem, como não teve a programação da melhor idade, eu falei, eu vou descansar um pouco. E à noite, se der, eu vou lá na juventude. Mas não viria também. Eu vou descansar um pouquinho. E dormi, meu soninho da tarde depois do almoço. Quando eu acordei, Deus trouxe um tema na minha mente e o texto no meu coração. Sem eu olhar o boletim, saber que eu iria pregar nessa manhã. E Deus falou no meu coração, curado dos traumas do passado. Eu falei, bom, deve ser uma mensagem para um dia bem distante, né? Porque eu não prego essa semana, só prego na Páscoa, e na Páscoa eu não vou falar sobre cura do passado. A gente não vai falar sobre isso. E quando eu li meu nome no boletim, eu falei, Senhor, quem o Senhor quer curar dos traumas do passado? E sabe, querido, que você está aqui para ser curado nessa manhã. Deus sabia que você estaria aqui nesse lugar. E de que você iria precisar ouvir de Deus que Ele quer te convidar a perdoar aquele que causou algo contra você. Pastor, mas eu fui acusado, eu não fui o acusador. Libere perdão sobre aquele que te acusou. Talvez existam pessoas aqui na igreja de que você convive com elas, mas você fala assim, eu não quero nem olhar para essa pessoa. Seja curado em nome de Jesus. Não dá para completar a missão, irmão, com um coração amargurado no passado. Se a gente vai desenvolver uma temática do poder do Espírito para a gente completar essa missão, esse Espírito tem que ter liberdade de fazer aquilo na nossa vida. E nessa manhã, Deus está nos convidando a perdoar para que sejamos curados. Você em casa, eu não sei quantos estão em casa ouvindo essa mensagem, mas Deus está convidando você a perdoar para que você seja curado. E é isso que José desenvolve na vida dele, uma vida de cura por conta do perdão. Ele foi capacitado pela graça de Deus a apagar as suas dores e memórias do passado e começar de novo. Uma mente sadia é uma mente curada dos traumas do passado. E Deus é poderoso para nos livrar do passado que nos aprisiona. Nessa manhã, Deus está nos libertando do passado. Então, viva um tempo novo e escolha, querido, fazer como José, porque José escolheu guardar o coração da sua mágoa e liberar o perdão. Esse é meu segundo lembrete para você. Deus é poderoso para nos curar dos traumas do passado. E para finalizar, o terceiro lembrete que eu tenho para você nessa noite, nessa manhã, é de que Deus é poderoso para nos fazer frutificar nas terras difíceis. Deus nos faz dar fruto em terras desafiadoras. A palavra de Deus diz para nós no verso 52. Ao segundo filho, José chamou de Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Irmãos, eu amei perceber o que José está nos ensinando nesse texto. Primeiro, de que antes ele havia falado de um passado, e de que no passado ele havia sofrido, no passado ele havia sido traído, no passado as pessoas falaram dele, no passado falaram coisas contra ele, jogaram ele no poço. Mas agora o presente de José não é um presente que o livra do sofrimento. Não é um presente que o faz viver a sua vida numa bolha, onde nunca mais vai haver sofrimento para ele. Não, José agora, ele faz a gente perceber de que se no passado ele aprendeu a viver com aquilo que ele viveu e guardar o seu coração, no presente não é diferente, no presente haverá sofrimento. E ele diz, olha, Deus me fez frutificar em terra de sofrimento.
qual é o sofrimento que você vive hoje, Deus pode fazer você frutificar nessa terra. Deus pode nos fazer frutificar no meio da perseguição. Deus pode nos fazer frutificar em um ambiente de trabalho onde ninguém quer nada com o Senhor. Deus pode nos fazer frutificar no meio de pessoas que falam mal de nós. Ali nós poderemos dar fruto que Deus será glorificado. E esse texto nos faz perceber essa certeza, que Deus agora faz José prosperar. E a sua prosperidade não é uma prosperidade financeira, não apenas, mas é uma prosperidade de fertilidade. E José agora é um homem fértil. E diante dessa realidade, o segundo filho de José é um monumento vivo da generosa providência divina daquilo que Deus estava dando em terra de sofrimento. Terra de sofrimento é lugar de provisão de Deus. Terra de sofrimento é lugar de provisão de Deus. Você está na terra de sofrimento? Deus é provedor nessa terra. Deus é provedor, irmãos. Em terras boas, em terras difíceis, quem vai prover é o Senhor. Por isso Deus não está te convidando a viver a sua vida em traumas, porque você sofreu algo, porque você foi desapontado por alguma situação, mas a provar de que no momento que você vive hoje, Deus é provedor para fazer você frutificar nisso. E no final você vai dizer, Deus me fez prosperar no meio da minha adversidade. Como é bom quando Deus nos faz prosperar em tempos desafiadores. E nós vemos que Deus é um Deus que está conosco no meio dos sofrimentos. Se ao nascer o primeiro filho, ele olhou para trás e reconheceu que Deus o fez esquecer das suas injustiças sofridas. Ao nascer o segundo filho, José olhou para frente e reconheceu que foi a mão de Deus que o fez prosperar na terra da sua aflição. Deus está comigo e Deus está contigo nessa terra de aflição. E quem vai fazer você vencer nessa terra é o Senhor. Quem nos fará sair dessa realidade e sairmos vencedores é o Senhor no meio desse sofrimento. Querida, a prosperidade na vida de José é resultado do que ele havia feito, que era perdoado. Para prosperar, para frutificar, é preciso perdoar. É preciso perdoar. Como é difícil, irmãos. Como é difícil a gente perdoar as pessoas que nos fazem mal. Como é desafiador. Nós vivemos a nossa vida lembrando de pessoas do passado que nos fizeram mal, mas mais difícil é não desenvolvermos a nossa vida com Cristo, porque estamos presos no passado. Por isso, nessa manhã, você precisa desenvolver na sua vida o perdão, para que você possa prosperar naquilo que Deus quer que você prospere e frutificar nessa terra que você está vivendo na sua vida. Ninguém é verdadeiramente próspero até que esteja com o coração completamente livre da sua mágoa. Então, começa a liberar perdão nessa manhã. E, querido, se eu te magoei, e eu não sei se eu te magoei, eu te peço perdão em nome de Jesus. Que talvez eu nem sei que eu fiz isso com você. Mas você pode me procurar. Falar, pastor, você é o motivo da minha mágoa. E a gente vai orar junto. Se reconciliar. Não permita que as mágoas tomem conta do seu coração, ao ponto de impedir você de crescer e você viver a sua vida aí traumatizado pelo passado. Seja curado dos traumas do passado nessa manhã, em nome de Jesus. Na terra do Egito, onde ele havia sido muito aflito, terra em que José foi tratado como um criminoso, menosprezado, Deus o tornou frutífero em graça e boas obras. No presente que José vive, Deus o faz alguém próspero. A sua presente terra da aflição pode se tornar também terra de crescimento se você aprender a perdoar.
Aprenda a perdoar nessa manhã, para que você possa frutificar. José, querido, é alguém que está crescendo, e crescendo na terra do sofrimento. Eu quero te convidar nessa manhã a crescer nessa terra também. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Perceba, querido, de que José é o exemplo de alguém que foi maltratado. Ele foi torturado pela própria família dele. Não foram pessoas de fora, inimigos de fora, estranhos, outros povos que o maltrataram, mas foram seus próprios irmãos. José foi odiado pelos seus irmãos. Ele foi vendido pelos seus irmãos. José foi levado para um país totalmente estranho. Trabalhou como escravo. E ele acabou sendo preso. E ficou esquecido por anos naquela prisão. Mas como vimos nessa manhã, em tempos bons Deus está conosco. Em tempos maus o Senhor também está. Como vimos nessa manhã, Deus é poderoso para nos dar uma mente sadia e nos livrar do nosso passado. E Deus é poderoso para nos fazer frutificar nas terras difíceis que nós estamos vivendo. Eu de verdade não sei qual é o trauma que você sofreu. Eu não sei qual é a realidade tão desafiadora que você que está aqui, você que está em casa, tem sofrido na sua vida. Mas se nessa manhã, querido, existe um trauma do passado para ser curado nesse lugar, e se Deus falou com você, você vai ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por cura de traumas do passado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, porque Deus é poderoso para curar. Deus é poderoso para restaurar a sua mente, para te sarar disso. Se Deus está falando no seu coração, fique em pé no seu lugar. Talvez você está aqui e você sabe que você precisa perdoar alguém também. Não saia daqui com esse sentimento tão amargo. Mas se Deus está falando no seu coração que essa manhã você precisa desenvolver o perdão a alguém, você vai ficar no seu lugar e você vai perdoar, você vai entrar em contato e você será curado, porque você estará desenvolvendo o perdão daquilo que está te aprisionando hoje. Se Deus falou no seu coração, você vai ficar em pé, nós vamos orar. Eu já vou orar nesse momento, porque eu creio de que assim como Deus tratou o meu coração, Deus tratou o seu que entrou aqui nesse lugar. E você que está em casa também, Deus está te alcançando aí nessa terra, como nos alcançou aqui nessa manhã em terras de sofrimentos. Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor. E Pai, quantos traumas, Senhor, muitos de nós sofremos na nossa vida. Quantas realidades, Senhor, do passado têm se feito presente na nossa vida hoje, Senhor. Ao ponto, Senhor, da gente, quando lembra desse trauma, a gente tem medo. A gente não consegue nem se levantar, não consegue sair, não consegue prosseguir. Mas nessa manhã, Deus, nós estamos de pé diante do Senhor, Pai, te pedindo, Senhor, nos cura desses traumas. Cura, Senhor, aqueles que se colocaram de pé, Senhor, porque estão dizendo, ó Deus, de que não querem viver traumatizados. Pai, nós cremos de que a medicina pode nos ajudar, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para nos curar. O Senhor é poderoso para tirar os traumas das nossas vidas, Senhor, e nos fazer prosseguir na tua presença, no poder do Espírito de Deus. Por isso, Pai, que cada terra aqui, diferentes terras, Senhor,
Tem solos tão diferentes, alguns, Pai, estão mais engessados, Senhor. Alguns o solo está mais duro, Senhor. Mas a Tua palavra está entrando nesses corações agora e trazendo restauração de terra, restauração de corações. Pai, obrigado por essas vidas que sairão daqui curados, eu creio. E curados em nome de Jesus. Os traumas não serão mais motivos de nos aprisionar. O nosso passado não será mais motivo de ficarmos presos nele. Nós vamos avançar no poder que há no nome de Jesus. E avançaremos para a glória de Deus. Porque cremos de que o Senhor estará conosco. E Deus, quando passarmos por novas terras difíceis, ali nós iremos dar fruto para a glória de Deus. Porque cremos que o Senhor estará conosco nessa terra. Assim como foi com José. Nós cremos que será com cada um de nós aqui nesse lugar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque quem é dono da palavra é o Senhor. E quem sabe o que a igreja precisa ouvir é o Senhor. Ensina-nos apenas a estarmos sensíveis à Tua voz. E a vivermos o Teu calendário e não o nosso calendário. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a consolação do doce Espírito Santo continue com o povo que está aqui, com o povo que está no lar, com o povo que está espalhado. E que o Senhor nos traga, Pai, como vai nos levar em segurança para os nossos lares, nos traga em segurança logo mais à noite. Porque nós queremos continuar ouvindo a Tua voz e sendo tratados pela Tua palavra. É a nossa oração, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém?